Prazer estar aqui com todos vocês. E aqui eu estou em casa. Embora seja brasiliense, minha família toda é goiana, goianiense. Por um acaso nasci em Brasília. Morei aqui 35 anos. Então, estou na casa da minha mãe, que é melhor que muitas vezes estar na própria casa da gente, não é isso? Então, em Goiânia, eu me sinto assim, estou em casa. Muito bem, vamos então dar início à palestra. A física da saúde, os mecanismos de formações das doenças. Mede-se a grandeza de uma alma pela quantidade de almas que ela influencia. Então, eu, na minha pequenez, tento influenciar minha esposa, meus 2 filhos, quiçá 1 ou 2, 3 amigos. Vocês têm ideia da grandeza dessa alma? Eu pus a homenagem no início, porque se eu colocasse no final, eu ia ficar muito mais emocionado. Mas este evento, com tantas pessoas aqui presentes, vocês aqui fisicamente presentes, aqueles que estão em casa, que vão nos ver nas gravações do vídeo, sem contarmos toda a pleiade de irmãos não na matéria que aqui estão presentes. Obrigado, doutora Marlene. Muito bem. A doutora Marlene, ela baseava a sua personalidade em 3 palavras: humildade, trabalho e conhecimento. Mas ela, como todo espírito grande, ela tinha um excelente humor. E na maneira que nós nos comunicávamos, né, internamente nas AMES, ela usava o termo, quando a gente ia fazer alguma coisa, vamos que vamos. Tá certo? Vamos fazer, vamos que vamos. Então, quando me falaram que eu ia falar desse tema tão fácil, né, a física da saúde, certo? Me deram 30 minutos, eu falei, vamos que vamos. No desespero total. Então, vamos lá. Na faculdade, na área de saúde, o que nós aprendemos ser saúde? Então, saúde é aquele indivíduo que está bem alimentado, que pratica regularmente seus exercícios físicos, ele tem um bom relacionamento com o meio ambiente, que deve estar propício a isso, né? Um meio ambiente adequado, uma boa alimentação, ter amigos. E, por último, nos últimos anos, foi acrescentado a característica da qualidade psíquica desse indivíduo. Então, ele tem que está em harmonia consigo, com o próximo e com o meio ambiente. Esta é a visão que nos dão de saúde. O bem-estar do ser biopsicossocial. Essa é a visão que nos é passada na medicina. Então, inicialmente, nós vamos ver esse binômio saúde e doença centralizado nesse conceito, que é o conceito, hoje, passado pelas faculdades, as faculdades que formam os profissionais de saúde. Então, medicina em 5 minutos para vocês. As doenças podem ser adquiridas, congênitas. Essas adquiridas, elas podem ser traumáticas e não traumáticas, que, por sua vez, podem ser idiopáticas, não idiopáticas, e que têm influência de fatores externos, meio ambiente, fatores químicos, físicos, fatores genéticos. Tá? E também a influência dos seus hábitos individuais. Então, este conceito do bem-estar
do ser biopsicossocial é este. Vocês acabaram de ver o que nós aprendemos na medicina. Na minha época de graduação, na década de 80, o indivíduo que abordava ali o fator psíquico, ele era visto assim com certo, vamos dizer, preconceito. Era visto assim, torcia-se o nariz para ele. Porque a visão que qualquer indivíduo da minha época, talvez hoje, eu acredito que sim, tenha de saúde, que é esse binômio que nós trabalhamos, saúde e doença, é esse aqui. E esse conceito vem do paradigma mecanicista que nós temos, que permeia toda a nossa sociedade. O que é o indivíduo? O indivíduo é um grupamento de células. Essas células formam seus tecidos, órgãos, o corpo humano. E o que é o pensamento? Nesse processo todo, nessa visão mecanicista do binômio saúde e doença, o pensamento nada mais é do que um conjunto de reações neuroquímicas, certo? E que se manifestam independente da consciência, ou seja, o indivíduo, não há ligação entre a estrutura matéria e a consciência, que é inexistente para os mecanicistas. Ou seja, não existe uma mente para o mecanicista. Existe o órgão que executa o pensamento. A bile, secretada pela vesícula biliar, a mente secreta suas reações neuroquímicas, que são os pensamentos. Mas Jesus já nos alertava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque aquele conceito é um conceito que se apoia na visão materialista de que nós somos apenas o quê? Matéria. Matéria perecível. Com a morte tudo acaba. Essa é a visão que a ciência nos dá. A ciência estuda a matéria e sua interação. Não há ciência sem a matéria. E o ser humano se encaixa nisso. Mas, na realidade, a consciência que nós temos que ter é que somos seres espirituais. A materialidade é apenas um estado transitório da nossa existência. Como colocou o Dr. Décio, hoje de manhã, na sua palestra inaugural, nós somos seres transcendentes, transdimensionais. E dentro desta realidade do ser espiritual, nós apresentamos três estruturas. O espírito, que é a sua inteligência, a sua consciência, que é a causa secundária, vamos colocar assim, da inteligência secundária, porque a inteligência primária, Deus. O seu corpo físico, que é aquele que a ciência hoje aborda, nas escolas de medicina. E, ligando esses dois elementos, nós temos o perispírito, com a sua natureza fluídica, semimaterial, quintessenciada. Quando, então, tomamos consciência ou mudamos o paradigma materialista para o paradigma espiritualista do espírito, nós vamos ter o conceito de saúde como sendo o bem-estar biopsicossocial e espiritual deste ser que nós podemos chamar de integral
espírito, matéria. No futuro, as faculdades, com certeza, vão abordar, seus currículos vão estar voltados a formar profissionais dentro deste conceito. Então, o corpo, o perispírito e o espírito formam este ser integral. E esta visão vai nos permitir, vai nos nortear aqui a abordarmos o nosso tema, a física da saúde. Nós vamos abordar o tema, já com a ajuda que tivemos de duas excelentes aulas precedentes, de dois físicos. E a doutora Marlene nos dizia, nesses congressos grandes assim, que vocês vão ter a impressão que nós reunimos antes para conversar, porque os temas batem um com o outro. Eu diria para vocês que não na matéria, nós não reunimos na matéria, mas sim no plano espiritual. Isso ocorre, é óbvio. Então, as aulas ficam sobrepostas mesmo a gente não tendo conversado absolutamente nada um com o outro. Então, o que vem a ser física da saúde? Eu tenho aqui alguns ex-alunos aqui, que foram alunos meus aqui no secundário, né? E a gente... Agora é o momento segundo grau aqui, tá certo? Vamos estudar 5 minutos de física, tá bom? Para dar aquele sustentáculo para aquilo que nós estamos abordando. Tá? A física da saúde. Nós vamos para o cursinho agora. Vamos lá. Eu vou pegar 3 equações. Essa é famosa. A primeira equação que eu vou recolher aqui é a de conversão de energia em massa e energia, de Einstein, que diz que energia é igual à massa de uma partícula vezes a sua velocidade ao quadrado. Isso aí todo mundo conhece. Rapidinho para vocês não acharem que realmente estão no cursinho e fazer a inscrição para o Enem, né? Mas vamos aqui, olha. Ondas. Lembram lá? Uma onda, como já foi mostrado aqui, pelo Dr. Antônio Newton, professor Antônio Newton, é uma perturbação do meio. Essa onda, entre a sua amplitude máxima, as suas amplitudes máximas, ela tem um comprimento de onda, ou entre suas depressões máximas, e ela tem uma frequência. Então é só imaginar aquela corda que ele mostrou aqui. Tá? Então, como nós sabemos, lá da física básica, velocidade é distância sobre o tempo. Se eu for adaptar essa fórmula, é comprimento de onda, L, dividido pelo tempo, que a gente chama em ondas de período. Mas o período é o inverso da frequência. Se você tem uma frequência maior, você tem um período menor. Então, nós chegamos à conclusão que velocidade é igual a comprimento de onda vezes a sua frequência. Então, vamos guardar essa segunda equação. Esse indivíduo aqui também... É interessante, esse senhor me anima, não porque ele está com o nariz empinado aí, não é isso, mas ele me anima porque ele não é físico, ele é professor, ele é um estudioso, ele é formado em História, o Louis Broglie. O irmão dele, o Marcel Broglie, que era físico, mas a fama, quem levou na física quântica foi o professor de História. Tá? E você vê que, de vez em quando, a gente está aqui aprendendo uma coisa de orelhada, e se você for criativo, você consegue ajudar, né? Você consegue ser fenomenal. É o caso dele. Então, o Broglie diz o seguinte: se a onda de luz apresenta aspecto corpuscular, por simetria, não poderíamos dizer que o corpúsculo de matéria manifesta-se também em aspecto ondulatório? Sim, isso é fato. Como a Célia colocou na apresentação inicial, Einstein falou, bom, prova que ele está errado. Ele não só está correto, como isso já é mensurável. E a equação
diz que esse corpúsculo de matéria, ele se comporta como onda, tendo essa equação, que é o comprimento, que é a constante de Planck, que é o H, dividido pela quantidade de movimento da partícula, massa vezes a sua velocidade. Então, essas são as 3 equações que eu vou precisar para fazer aqui para vocês uma dedução de uma equação famosa. Então, eu vou separar a massa nessa terceira equação, que vai ser a constante de Planck dividido lá pelo comprimento de onda vezes a sua velocidade. Eu jogo esse valor da massa ali. Vou ter essa equação aqui, ó. Correto? Estão acompanhando aí? Ok. Como nós vamos estudar hoje fótons, o professor Antônio Newton já falou em ondas eletromagnéticas e nós vamos estudá-las aqui. Então nós vamos falar em fótons, que são partículas que têm velocidade da luz. Então eu posso cortar velocidade com uma velocidade da luz ali que estava ao quadrado. A equação fica assim, então, ó. Energia é a constante Planck, velocidade sobre o comprimento de onda. Mas na segunda equação, eu tenho que velocidade é o comprimento vezes a frequência. Vou substituir naquela equação lá, ó. Então fiquei, energia desta partícula é a constante de Planck, seu comprimento de onda, vezes a sua frequência, dividido pelo seu comprimento de onda, resultando nessa equação. Esta é a equação de Planck, do efeito fotoelétrico também, que a Célia Dantas já apresentou aqui para nós. E ela diz o seguinte: a energia de uma partícula ela é proporcional à sua frequência de vibração, como vocês estão vendo lá. A constante é constante, que é aquele H lá, então nós não contamos ela nesse sentido. Então, uma coisa é diretamente proporcional à outra. Você toma conta do que pensas? Eu tive uma melhora espantosa nessa área, porque de 1 trilhão de pensamento eu controlava 1. Agora de 100 bilhões eu consigo controlar 1. Foi uma coisa assim que eu acho espantosa. Mas por que tomar conta do que pensas? Em seu livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pela a mediunidade Chico Xavier, do anjo Chico Xavier, Emmanuel nos coloca que pensamento é força eletromagnética. É força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, sendo tão mensuráveis como o fóton, o fotônio, que percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Mas, bom, o que nós temos é que o pensamento é uma força eletromagnética. É uma onda eletromagnética. E como toda onda eletromagnética, qualquer que seja ela, raios gamas, raios X, raios cósmicos, pensamento, ondas de rádio, micro-ondas da sua casa, ela é formada por quê? Por fótons. Se essas ondas são formadas por fótons, elas têm uma energia específica, correto? Que nós vimos ali anteriormente. Vamos voltar lá. Essa equação. Então, cada fóton do seu pensamento tem uma energia equivalente e que depende da sua frequência de vibração ou do seu pensamento. Vocês já ouviram falar em magnetoencefalografia? Tem colegas radiologistas aqui comigo. Isso não é ressonância.
E não é o psicoscópio lá do André Luiz ainda. Tá certo? Mas estamos a caminho. No mundo maior, é isso? Psicoscópio. Nos domínios da mediunidade. Psicoscópio, capítulo 2. Esse aparelho, embora você esteja vendo a imagem de ressonância no fundo, a parte colorida ali representa a captação de ondas eletromagnéticas cerebrais. É um exame extremamente útil porque ele te dá uma resolução muito interessante da localização precisa, por exemplo, de alguns processos epiléticos. Os colegas cirurgiões precisam dessa localização precisa, que às vezes só o eletroencefalograma e um exame de ressonância não consegue nos dar, uma ressonância funcional. Então, aqui nós temos a ciência medindo o pensamento. Pensamento é onda eletromagnética, com a sua energia correspondente, e esses magnetos, que são esses aparelhos, desenvolveram tanto que permitiram, 2003, a partir de 2003, 2004, o desenvolvimento de máquinas que nos permitissem a realização da magnetoencefalografia. Então, nós estamos falando aqui da realidade científica atual. Chegamos aí. Pensamento é onda eletromagnética. Agora, ondas eletromagnéticas agem sobre a matéria? Vocês estão percebendo onde eu estou querendo levar vocês? A física da saúde começa a surgir aí, no fundo aí. Espera aí, vamos recapitular. Pensamento é onda eletromagnética. Se onda eletromagnética age sobre a matéria, né? Pensamento, nós estamos perdidos. Estamos arruinados. Porque nossos pensamentos não são ainda tão bons assim, né? Mas age. Se você tiver força, age. Agora, imagine a seguinte situação daquele ser integral que nós abordamos no início. O ser é formado por corpo, o espírito, né? O corpo e a interface que nós chamamos de perispírito. Esta matéria do perispírito, ela é quintessenciada. Ela é bem menos densa do que a nossa. Então, aonde o pensamento vai agir com facilidade? No perispírito. Então, não há doenças, há doentes, como já nos dizia Samuel Hahnemann, professor da homeopatia. Nós vamos ter que mudar esse paradigma. Quando mudarmos o paradigma do materialismo, do mecanicismo, do espiritualismo, do ser integral, nós mudamos nosso conceito do binômio saúde-doença. Mas, vamos lá. Respondendo à pergunta, as ondas eletromagnéticas agem sobre a matéria? Agem. De várias formas. Cada indivíduo que descobriu uma ação da onda eletromagnética sobre a matéria ganhou um prêmio Nobel. O primeiro efeito fotoelétrico, por Einstein, ele ganhou o prêmio Nobel não pela teoria da relatividade, mas exatamente pelo efeito fotoelétrico. Então você tem um fóton que atinge ali a eletrosfera de um átomo, desloca esse elétron do átomo, há um decaimento do eletrosfera lá de fora, liberando uma onda eletromagnética. Então esse é o efeito fotoelétrico. Você tem o espalhamento de Compton, que também ganhou um prêmio Nobel por isso. Este fóton atinge o elétron e arranca ele de lá, da camada externa. E você tem a produção de pares, que esse fóton atinge um núcleo e consegue também arrancar matéria desse núcleo. Meu amigo, se você consegue fazer isso com um átomo, o que você faz com a matéria? Tudo. Você transforma até a água em vinho. Você consegue começar a fazer coisas que, a princípio, parecem ser miraculosas.
Jesus fazia com propriedade. Porque como nós vimos, você terá força para agir se aquilo que você pensa é altamente energizado. Vibra em frequência alta, altíssima. Você tem quantidade de fótons sendo emitidos também, porque não é só a força, mas quantidade. E ele tinha. Mas interessante, quando ele curava um leproso, e aqui nós temos todo o tecido desorganizado da hanseníase à esquerda, e o reorganizava instantaneamente, aos olhos de todos, como nós estamos vendo ali à direita, ele não dizia que a fé dele tinha curado. O que ele dizia? A sua fé o curou. Porque aí nós caímos na apresentação do Newton, do professor. O indivíduo que está recebendo, ele tem que estar em sintonia. O perispírito dele tem que estar apto a receber essa energia. A energia vai atuar lá sim. Jesus manda a energia mental, induz a alteração perispiritual intensa. Mas essa alteração ela se desfaz se o indivíduo não estiver em sintonia, se não houver ressonância de frequência. Então, se você, eu, todos nós aqui queremos agir como Jesus, o que é que nós precisamos fazer? Se nós queremos construir um planetinha para nós, eu vou construir um planeta, vou ser um co-criador maior, o que você precisa? Você precisa desenvolver todas as virtudes, culminando com a virtude maior, que é o amor, para que você consiga elevar a quantidade de energia mental, de ação que você vai exercer sobre o meio que o circunda. Isso é física, não há milagre, não há mágica. Como já disse Kardec, o sobrenatural não existe dentro da doutrina. Então, como já nos explicou Jesus, tudo é uma questão de animação tá lenta. Eu vou ter fé. É a mesma equação. Eu só brinquei ali com a constante, a mesma equação como vocês estão vendo. Sua fé te curou. Jesus já tinha nos avisado. Jesus, viu, Célia? Jesus já era professor de física quântica há 2000 anos. Não, esse negócio de você dizer que a física quântica vem de 1900 está por fora. Questão de fé. Tua fé te curou. Então, recapitulando, para começarmos aqui a terminar. Seu pensamento, que tem uma frequência específica, age sobre o seu perispírito, matéria menos densa, mais maleável, mais moldável, lá no seu centro coronário. Esse perispírito tem uma capacidade de interagir com o seu corpo, célula a célula, levando ao seu estado ou de saúde ou de doença. Como disse o Dr. Décio hoje, é uma questão de escolha. Você pensa, você consegue mudar seu estado sim. É o que na física quântica, eu não vou falar nós, que eu não sou professor de física, eu sou um médico, mas chama-se colapso do vetor de estado, colapso de onda. Nós vivemos um mundo estocástico, de escolhas. Você escolhe através de seus pensamentos o que você quer ser. Você faz o seu colapso de onda de probabilidades. Nossos pensamentos e ações agem sobre o nosso perispírito, remodelando, e este age sobre o nosso corpo material, como nós vimos. Vocês querem ver como age? Vocês, provavelmente, no meio espírita, o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, ele lançou 2 volumes muito grandes,
entre outros, e é um dos maiores estudiosos científicos da reencarnação. Ele faz uma correlação entre defeitos de nascença e a história pregressa do indivíduo. O indivíduo chegava lá para ele, contava a história de uma vida passada, falava, eu fui fulano de tal. Assim, morei em tal lugar, assim, assim, assado. Aí ele olhava se o cara tinha um defeito, uma marca, ou um defeito de nascença, né? Defeito congênito. E ia ver a história pregressa dele na encarnação passada. Entenderam o que ele fazia? O estudo? Então ele lançou 2 grandes livros. Um sobre os defeitos congênitos, a relação desse indivíduo na vida atual em relação à vida passada, e outro de manchas, de marcas de nascença. Tá? São 2 grandes volumes. Não dê esse livro para o seu amigo que é materialista e que não acredita em reencarnação. Ele vai pirar. Científico. Esse negócio aqui, ele pira. Ele vai querer ficar, não sei, o que vai acontecer. Então, esse indivíduo aí, eu vou ter que tirar o óculos para ler aqui, que eu não trouxe o bifocal, tá certo? Então todo mundo está vendo aqui que eu estou apanhando aqui, né? Eu não quero ver lá, então vou tirar aqui. Uma mácula hipopigmentada no tórax de um jovem indiano que, quando criança, disse lembrar-se de sua última vida como homem, Maharan, e que foi morto com um tiro na região a curta distância. Estão vendo as marcas aí, atuais, na encarnação atual do indivíduo? Esse aqui é o relatório da morte dele na vida passada. Observem que o que você faz fica gravado no seu perispírito. Mas o que você faz não somente. O que você pensa. Pensamento é onda eletromagnética, tem sua energia. Você toma conta do que pensa. Essa é uma outra situação. Uma marca de nascença pequena, rugosa, em uma criança tailandesa que diz ter sido um homem morto por um tiro de rifle na mesma região. A lesão corresponde ao ferimento de entrada. Outra marca de nascença, da mesma criança na região frontoparietal do lado oposto e que corresponde à lesão de saída do tiro. Ora, nós médicos aqui fizemos medicina legal e sabemos que a marca de saída de um tiro ela é maior do que a de entrada. Olha lá, é isso que ocorre. A criança fala assim, entrou aqui, saiu aqui. Você fala, não, entrou aqui, saiu aqui. Ele falou, não, entrou aqui. Tá certo, tá lá. A região que o tiro entra, a marca que deixa a lesão é menor do que a de saída. Cuidado, o perispírito grava tudo. Então, os trabalhos científicos também apontam para isso. Eu estou com o tempo esgotado aqui, ó, plaquinha ali. Tempo esgotado. Os trabalhos científicos apontam para isso. Eu vou dar só rapidamente aqui uma explicação para vocês. O que você pensa interfere no seu sistema imunológico. Como resposta, você tem um comportamento celular, melhor ou pior, em relação à sua defesa orgânica. Esse é um trabalho mostrando um marcador inflamatório chamado interleucina. Quando eu falo trabalho, é trabalho científico, tá? Duplo cego e tal, é trabalho científico. Ok, aqui nós não estamos falando de trabalho mais ou menos, é trabalho que são randomizados com duplo cego dentro das características científicas. Esse indivíduo pegou 2 grupos de indivíduos, separou-os, tinham sintomas de depressão, outros não, e dosou a interleucina desses 2 grupos. A interleucina é um marcador inflamatório. Naqueles com sintomas de depressão maior, a interleucina está em maior concentração, antes no gráfico à esquerda, em repouso, e após tomarem uma vacina para a influenza. Porque a vacina é um agente externo causador do processo inflamatório. A resposta negativa, interleucina, maior naquele que passou o estresse da vacinação em relação ao grupo controle. Então, nosso estado de saúde pode ser influenciado pela permuta de pensamentos, porque, ok, o meu pensamento, que tem uma energia, vai agir sobre o meu perispírito, mas será que vocês aí agem sobre o meu perispírito? Se você digitar lá no PubMed prece intercessória, você vai ver N trabalhos mostrando que sim, é a próxima aula que a Samira vai abordar aqui. Prece intercessória. Pega um grupo lá, controle. O indivíduo está internado na UTI, como esse caso é 400 e poucos indivíduos. UTI coronariana. E pede para as rezadeiras, reze por eles. O indivíduo, as rezadeiras não sabem quem é. Só dá a foto do indivíduo para elas. Elas fazem as preces para aquele indivíduo.
Aquele indivíduo que recebeu a prece das rezadeiras passa bem menos tempo e tem menos complicações do que o grupo que não recebeu a prece. Trabalhos que podem ser repetidos e são repetidos pela ciência. Então, são grupos de natural killer, cercando um tumor, a célula maior é um câncer pulmonar, e esses natural killer, a ação dele depende do que você pensa. A explicação que a ciência hoje consegue dar é essa interação do PNI, do sistema que nós chamamos de psiconeuroimunologia. A regulação entre suas emoções, seu estado de estresse, seu sistema endócrino, seu sistema imunológico. Isso tudo está interligado. E seus pensamentos entram aí no controle das emoções que você vai escolher. O seu mecanismo de defesa, as agressões externas, seu sistema imunológico depende diretamente do que você pensa. Então, para terminar, gostaria de citar o Dr. Bezerra de Menezes. Os sábios compreenderão definitivamente que há uma estrutura energética organizando e sustentando o aparelho biológico. Esse mecanismo, quando desalinhado, propicia o desequilíbrio orgânico, os desequilíbrios orgânicos, as doenças. A ciência de amanhã levará em conta a mente como grande senhora e essência do corpo, e o mundo sofrerá bela revelação, a da fé raciocinada. Obrigado, e lembremos sempre que o amor é a força maior, é aquele que nós precisamos desenvolver, termos constantemente para modelarmos nossa vida, modelarmos nossos destinos e nossa saúde. Obrigado, senhores. Obrigada a todos vocês que permanecem aqui para conversarmos um pouco mais sobre essa temática que nos envolve a todos, que nos apaixona, embora não sejamos físicos, como aqueles que já nos precederam. Mas que, assim o fazendo, eles amaciaram os nossos raciocínios para que aqui chegássemos a falarmos sobre mentes interconectadas. É sobre isso, então, que hoje vamos conversar. A física quântica e a lei da sintonia. Por incrível que pareça, nós hoje vemos que a física, ela está nos trazendo uma imagem de um universo autoconsciente, onde tudo está interconectado. E está interconectado justamente por forças, por energias que são autoconscientes. Essas interconexões são forças que nos regem enquanto seres pensantes. Nós vamos ver que essa energia, essa nova física, ela traz para o centro das pesquisas justamente um novo homem. Um homem num universo onde tudo está interligado. Onde aquela ideia do isolacionismo não existe mais. Onde nós nos conectamos com tudo e com todos. Nós vamos ver que a física traz essa explicação, que até hoje nós já usávamos na nossa prática diária, mas que não tínhamos consciência, que não tínhamos interesse em focar naquilo que nos interessa. Porque todos nós estamos aqui para realizar as nossas metas e buscamos uma meta maior que a nossa felicidade. Quando nós focalizarmos esses instrumentos que o universo trabalha a nosso favor, nós aí iremos focar com muito mais facilidade. E a física quântica, ela é tão apaixonante por causa disso, porque ela nos mostrou um mundo infinitamente pequeno, mas que ele é infinitamente interconectado. Então, nós vamos ver que em
1926, essa nova teoria para explicar chegou para o mundo científico. E ela nos trouxe que partículas apresentam a possibilidade da superposição. As partículas poderiam estar em vários lugares. Elétrons se comportam ora como partícula, ora como ondas. E o comportamento no fenômeno desse comportamento de dualismo, onda e partícula, é determinado pelo observador. Aí a física nos inclui. Nós não somos mais observadores passivos, somos ativos. A física nos mostra que vivemos no mundo de possibilidades e coagulamos, isto é, pela força do nosso pensamento, da nossa observação, escolhemos as possibilidades. Então, na física quântica, nós vamos ver que, sem observação, os elétrons se comportam como ondas. Porém, existem possibilidades de estarem ou não em determinado lugar. Então, enquanto nós não observamos, existe uma série de opções. Porém, ao serem observados, a consciência do observador determina que se comportem como partículas, ocupando uma das prováveis posições. Então, se eu tenho uma série de possibilidades no universo, e eu foco a minha mente, a minha vontade, o meu pensamento, eu ali estabeleço o que eu quero para mim. Assim, a ciência explica a ação do observador através do poder de sua mente, de seu pensamento, na alteração do comportamento das partículas. Isto já era de conhecimento dos místicos, dos egípcios antigos, dos orientais, porém, a física veio explicar. Tirou do campo do misticismo a posição do observador. E também ela nos traz o princípio da incerteza. Nós vamos ver que este princípio da incerteza nos dá a opção. A nossa consciência influi com liberdade sobre os acontecimentos. Porém, essa liberdade nos traz a responsabilidade. Nós influímos no que vai acontecer, mas as consequências dessa influência virão para nós também. Então, a mecânica quântica, ela, a partir deste princípio da incerteza, nos mostra que o simples fato de nós olharmos para algo altera o seu estado, pois a luz necessária à observação possui energia que interfere diretamente na realidade do objeto observado. Quem de nós já não ficou na frente do fogo esperando a água ferver e a água não ferve? Ou o leite. A gente vira para o lado e o leite derrama. Isto é a ação do observador sobre aquilo. Nós todos estamos em contatos com a física. Por isso que ela é apaixonante, porque ela racionaliza, ela nos explica o que a gente faz todo dia. Mas vejamos os precursores. Erwin Schrödinger nos disse que neste infinito entrelaçamento das moléculas, das unidades subatômicas, duas moléculas, uma vez conectadas, jamais se desconectarão. Então, todos nós aqui hoje estamos fazendo uma conexão mental. Quando nós voltarmos aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, no momento que nós mentalizarmos este momento aqui, nós estaremos estabelecendo a conexão. E aí ele vai nos chamar de
entrelaçamento ou emaranhamento quântico. É assim que nós somos. Nós nos encontramos emaranhados com o todo, com todos. Por quê? Porque se uma vez nós estivermos em conexão, nunca mais deixaremos de estar conectados. E para isso nós temos as explicações dos físicos. O teorema de Bohr, que também foi... o Bohr também ganhou o Prêmio Nobel de Física, ele vai dizer que os sistemas quânticos são inseparáveis. Então, se os elétrons juntos, uma vez unidos, não se separam mais, aí nós vamos ter a quantidade dos trilhões de elétrons que circulam nas nossas constituições físicas e espirituais, também nós vamos ter isso. Então, essas conexões quânticas, elas são muito bem estabelecidas. Após duas partículas do mundo subatômico terem um contato prévio, algo as mantém conectadas indefinidamente, tornando-as inseparáveis além do espaço-tempo. Os nossos amores que já partiram, a doutora Marlene Nobre, que foi antes do que nós, que aqui estamos todos conectados. Então, eles estarem aqui conosco é um privilégio de tê-los aqui, mas que a física quântica também nos explica. De modo que identificar o estado de uma dessas partículas corresponde a identificar de maneira simultânea o estado da outra, independente da distância que a separa. Quantas pessoas, quantos de nós não têm pressentimentos, às vezes sentem uma saudade de alguém, liga para aquele alguém e aquela pessoa diz assim: estava tão sozinha, tão carente, que bom que tu me ligaste, que bom que tu fizeste contato, adorei teu e-mail, teu WhatsApp. É esta a conexão que nós já fazemos todos os dias. E John Stuart Bell, um físico brilhante inglês, ele também desenvolveu um teorema que vai nos trazer essa conexão quântica de uma maneira taxativa. As variáveis ocultas, não locais, são capazes de afetar instantaneamente objetos quânticos correlacionados. Não locais quer dizer, eu posso estar aqui. E a doutora Marlene, no mundo espiritual, eu posso entrar em contato com ela. Porque ele ainda termina no seu teorema. Mesmo quando separadas por distâncias intergalácticas. E assim, foram feitos experimentos com pessoas para fundamentar essa teoria. Jacobo Greenberg Zilberbaum, um neurofisiologista mexicano, fez um experimento e ele denominou esse experimento, classificou de potencial de transferência. O que ele fez? Ele trouxe esse conceito das moléculas interatômicas, das partículas interatômicas, para o ser humano. E fez, então, uma experiência chamada de realidade não local. Ele colocou duas pessoas que não se conheciam, absolutamente não se conheciam, colocou meditando uma pela outra, juntas por 30 minutos, só pelo pensamento. Depois, ele separou essas pessoas em gaiolas de Faraday, que vocês já devem ter ouvido falar. São compartimentos que impedem qualquer conexão eletromagnética. Então, separou essas duas pessoas e emitiu flashes, luzes intermitentes para uma das pessoas. As duas estavam conectadas em aparelhos de eletroencefalografia. E as duas apresentaram
o mesmo potencial no aparelho, no mesmo momento. Aí ele chamou, então, de potencial de transferência, que uma, ao estar conectada com a outra, embora separadas por células ou cadeias de Faraday, gaiolas de Faraday, elas receberam a conexão, porque nós sabemos que a onda do pensamento, segundo André Luiz, é mais do que uma eletromagnética, é uma onda eletromagnética. E por isso ela, então, teve as condições de passar. Aqui nós temos também as preces intercessórias, do que falávamos antes, né? As pesquisas, e que foram publicadas pela primeira vez em 1988, mostrando que pessoas que oram por pacientes, que oraram por pacientes que foram divididos em 2 grupos, o grupo objeto do estudo e o grupo duplo cego, aqueles que receberam as orações que não eram registradas pelos médicos, nem pelas enfermeiras, simplesmente pelo orador, ele demonstrou que aqueles pacientes tiveram menos mortalidade, menos interferências e menos uso de antibióticos. Amit Goswami vai nos trazer, à luz do paradigma quântico e da ideia de unidade, o sujeito e o objeto são inseparáveis. E a mente de cada um pode ser conectada pela intenção consciente. Quando nós colocarmos consciência naquilo que quisermos, intenção naquilo que estamos pensando. A consciência determina a realidade, colocando-nos diante de possibilidades extraordinárias, reveladas nos processos de cura. Quem não lembra do caso da mulher hemorroísa, que tocou nas vestes do mestre, mas ela estava nessa sintonia quântica consciente, ela queria ser curada. Então, a vontade da mulher foi o fator atrativo, preponderante, ao influxo poderoso da energia magnética recebida de Jesus. As conexões mentais da enferma se condensaram na direção da recuperação celular. Ela queria ser curada. Transmutando a ação magnética em fluidos salutares, que vão removendo os deletérios e os milhões de corpúsculos do organismo físico, as células, a menor unidade inteligente que nós temos, sob o nosso comando de espíritos imortais, obedeceram às ordens recebidas, harmonizando as funções em desalinho, promovendo a cura instantânea. Nós vamos ver que Rupert Sheldrake também nos traz essa demonstração, esse brilhante estudioso físico biólogo. Se a nossa mente pode influenciar outras pessoas ou outras coisas à distância, isto é uma coisa muito importante a ser levada em consideração, porque mostra que a mente pode ter efeitos não locais. Eu posso não estar enxergando ou estar com a pessoa. A minha mente traz uma potência de efeitos não locais. Eu posso levar, sim, esse caso adiante. É o que nós chamamos de causa não local, efeito local. Alguém já ouviu falar sobre passe à distância? Nós nos reunimos irradiando, mentalizando para pessoas que estão à distância. E nem precisamos estar em reunião, podemos fazer isso isoladamente. Orar. Interferimos, então, com a realidade de todos aqueles com quem nos relacionamos, encarnados e desencarnados. Fritjof Capra também vai nos dizer:
A teoria revela um estado de interconexão essencial do universo. Mostra que não podemos decompor o mundo em suas menores unidades, capazes de existir independentemente, e sim sob a forma de uma complexa rede de relações entre as diferentes partes de um todo unificado. Nós vamos ver que ele continua, vê o universo como uma teia interligada de relações físicas e mentais, cujas partes só podem ser definidas através de suas vinculações com o todo. Isso está no livro dele, que se tornou um best-seller, O Tal da Física. Se as nossas conexões estão interconectadas com o todo, aí nós vamos compreender quando Jesus nos diz, eu e o Pai somos um. Quando ele nos disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque ele estava com o Pai. Muitas traduções dizem, ninguém vai ao Pai. Não, Jesus estava com o Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Então aí nós vamos ver que nós temos essa conexão com o Pai sempre. No momento que nós emitirmos para o cosmos essa ligação com o nosso Criador, ele está em nós. E nós podemos estar nele, mesmo criaturas imperfeitas, mesmo teimosos, mesmo renitentes nos erros, mesmo nós que erramos diuturnamente, porque estamos no caminho de aprender. Vamos errar para acertar. Não nos culpemos por isso. O Pai nos criou assim, para que nós buscássemos o caminho. E aí, a física quântica apresenta esse link para a espiritualidade, nos mostrando que a mente humana é um dínamo. Ela emite e capta o tempo inteiro. E nós emitimos e captamos as ondas eletromagnéticas que encontram ressonância, que encontram a vibração em nós. Nós vamos ter no livro do Dr. Nubur Fakuri, Muito Além dos Neurônios, esse pedacinho que eu tirei, mas que eu recomendo a todos a leitura. Como a matéria é expressão da energia em diferentes condições de vibração e velocidade, a energia mental também se manifesta conforme as variações da corrente ondulatória em corpúsculo da matéria mental. Então, nós vamos emitindo os nossos pensamentos de tal maneira que aqueles que encontram vibração na mesma ressonância, no mesmo comprimento de onda que nós, na mesma sintonia, entrem nesta mesma vibração, fortalecendo os nossos pensamentos. Isso quem nos traz, muito antes do que a física nos trazer este entendimento, foi André Luiz. Neste livro, Mecanismos da Mediunidade, de 1959. Portanto, nós, ao emitir os pensamentos, cada um de nós exterioriza o que cultiva em seu mundo interior e encontrará ressonância nos que estão na mesma faixa vibratória. O teor dos nossos pensamentos expressa os nossos desejos e emoções. É o que vem de dentro. Aí é fácil compreender Jesus. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração.
E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Quanto mais nós estudamos ciência, mais nós chegamos na compreensão do Mestre. Emmanuel também nos traz, no livro Roteiro, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, ingerindo pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Quando nós assistimos bons programas na televisão, bons espíritos estarão sintonizados conosco. Quando nós assistimos maus programas na televisão, maus espíritos estarão sintonizados conosco, porque é a lei da sintonia. Isto é uma lei universal. Essas companhias espirituais se fazem conosco a todo momento. Nós vamos verificar que tudo que nós mandarmos para o cosmos nos responde potencializado. Nós somos o que pensamos. Eu digo mais, nós somos o que sentimos, pensamos, e a somatória de todos aqueles que pensam como nós. Então, pensar de maneira saudável é duplamente benéfico. Primeiro, por quê? Porque nós, via hipotálamo, mandamos as ondas para o cosmos, as ondas. Mas via hipotálamo mandamos as partículas de alegria, partículas de felicidade, de devotamento, de abnegação, para o nosso corpo, para alimentar as nossas células. Também podemos mandar partículas de ódio, de raiva, de violência, mas isso a gente deixa para os menos evoluídos que nós, né? Por quê? Porque fazemos a lei da atração. E esta lei da atração é a lei que rege os corpos no universo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A lei de atração para o inorganizado é a mesma que para o organizado, só que para nós ela chama-se a lei do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que concentra o homem na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil, eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todas as nossas vivências, de todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. E Leon Denis, em 1901, neste memorável livro, No Invisível, nos traz exatamente como os sons e a luz, os sentimentos e os pensamentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes. As vibrações dos cérebros pensantes, de homens ou de espíritos, se cruzam e entrecruzam ao infinito, sem jamais se confundirem. Em torno de nós, por toda parte na atmosfera, rolam e passam como torrentes incessantes, fluxos de ideias, ondas de pensamentos. Por isso, nós atraímos outras energias na frequência que vibramos.
Nós somos responsáveis, sim, pelas escolhas que fazemos nas nossas companhias. Emmanuel também nos traz outro ensinamento. Mas já vimos a plaquinha, então vamos adiantar. Qual o teor dos nossos pensamentos? Com quem nós estamos fazendo as nossas conexões mentais? Quais são as nossas escolhas? Quais são os colapsos que estamos fazendo diante desse mundo de possibilidades que nós temos? Ser felizes, ser infelizes, termos saúde, termos doença, sermos alegres, otimistas, apesar das doenças, sabermos que nós estamos conectados com tudo e com o todo. Em cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Nós fortalecemos aquilo que queremos para nós. A energia que flui de uma pessoa transporta consigo as suas disposições íntimas e as imagens emitidas por sua mente. Então, se nós orientarmos a nossa mente com ideias claras, dentro das inúmeras possibilidades do universo, nós colocaremos as forças do universo ao nosso favor. Por isso, aqueles que estão em rota de suicídio também colocam a favor. Também alimentam as suas células com desprezo, com desleixo. Nós precisamos saber aqui o que nós queremos da nossa vida. Por que estamos aqui? Para que aqui viemos? E Kardec, em A Gênese, vai nos colocar: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Nós, da ciência espírita, podemos fortalecer a nossa convicção religiosa, a nossa convicção filosófica. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela nos dá uma base segura para a compreensão da nossa natureza, mostrando como, através da nossa consciência, interferimos na matéria, em nós mesmos e nos outros. E essa mudança estrutural de pensamento irá se refletir no corpo físico, gerando estados saudáveis ou doentios, porque evidencia a prevalência de pensamentos positivos, atraindo ondas mentais de energia saudável e benéfica. Atrair o bem é pensar nele e produzi-lo com as nossas emoções e atitudes. É entender que vivemos num universo interconectado e que a maior lei de atração desse universo é o amor. E esse amorzão que nós temos sempre conosco vai nos trazer. André Luiz nos traz o Evangelho do Senhor, nos esclarece que o pensamento puro e operante é a força que nos arroja das trevas para a luz, do ódio ao amor, da dor à alegria. Que possamos fazer essa mudança, trazendo o Evangelho para a nossa vida, compreendendo que estamos interconectados com o Pai, compreendendo que as forças são maleáveis pela nossa vontade, pela nossa firme convicção, pela nossa ação mental. E sejamos todos
muito felizes. Obrigada a todos. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E queremos, inicialmente, em nosso nome, em nome da AME Paraná, agradecer ao Medinesp pela gentileza do convite, estarmos aqui com vocês e fazermos uma reflexão juntos sobre as possíveis relações entre a física quântica e o espiritismo, entendendo este como prática doutrinária. Quando eu reencarnei, eu tive a sensação que eu gostaria muito de ser médico. Depois percebi que não era um bom caminho, que minha competência espiritual não era para tanto. Pensei também em ser físico. Também senti que não era por esse caminho. Até que decidi ser bancário, estudei economia e depois de aposentar, até para não judiar demais da minha esposa, eu decidi voltar para a faculdade. Aí fui estudar teologia espírita, com mais ou menos 5.000 horas de estudo. Devo dizer que fui estudar teologia espírita influenciado basicamente por duas pessoas. A primeira, pelo Dr. Francisco Cajazeiras, que aqui está, presidente da AME do Ceará, quando ele escreveu um livro chamado Elementos de Teologia Espírita. E por incrível que pareça, quem me mostrou o livro foi um padre católico. Eu achei muito interessante. E de outro lado, eu cheguei à conclusão que se eu queria compreender o espiritismo, partindo até do meio acadêmico, eu precisaria de uma alavanca que me ajudasse a compreender melhor. Que eu sou uma pessoa eu sou curioso nato, eu gosto do novo, eu gosto de pensar o não pensado. E cheguei à conclusão que a física quântica poderia nos ajudar em alguma coisa para compreender melhor o espiritismo. Mas não satisfeito com isso, há 20 anos eu trabalho dentro de casas espíritas, porque não adianta a teoria, nós temos que ter a prática também. E Herculano Pires também trabalhou muito teologia espírita, ele nos diz assim, que toda a obra, os livros das obras básicas é permeado de teologia espírita pura. Isso me chamou muito a atenção, quando eu decidi, então, deixa eu compreender melhor esta situação. E aqui estou eu, diante de vocês, para nós conversarmos um pouco sobre esse tema que eu considero desafiador. Mas temos que pensar o novo, pensar o não pensado. Até porque nós, espíritas, temos que ser pioneiros de paradigmas e não colonos de paradigma. Nós vamos na frente para fazer o mapa, para que outros venham atrás usando o mapa. Então, como disse o doutor Décio Iandoli, hoje de manhã, nós temos que realmente enfrentar o novo. Eu me sinto muito bem seguindo esse caminho e espero aprender muito com vocês hoje aqui. Muito bem, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Qual é a prova da existência de Deus? Notem que é uma pergunta totalmente teológica. E a resposta que ele recebeu, se desculpe, mas eu não sei falar parado, não dá. Como bom italiano, né? Então a resposta foi que, olha, pode valer-se do nexo causal aristotélico. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E quando nós olhamos tanto o espiritismo como a física quântica, nós percebemos que inúmeras e inúmeras pessoas têm uma certa dificuldade, não só de compreender, mas também de praticar ou aceitar tanto o espiritismo como a física quântica. Mas por que seria isso? Porque se nós pegarmos, então, o espiritismo, nós temos os produtos mediúnicos, um efeito local, de uma causa não local, acima da velocidade da luz, ou seja, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Quando nós pegamos a física quântica, o processo é o mesmo, porque nós temos um efeito local, o macrocosmos, oriundo de uma causa não local, o microcosmos. Então veja que nós já temos uma relação interessante, que carece da nossa reflexão. Mas eu penso que não fica nisso.
A física quântica trabalha, isso aprendemos com o Dr. Goswami, 2 processos, a causação descendente e a causação ascendente, num processo de feedback contínuo. O Espiritismo faz a mesma coisa. Nós, na matéria, estamos fazendo isso. O que ele chama também, não só de causação descendente, causação ascendente, mas também chama de hierarquia entrelaçada. É um processo de feedback contínuo, que é bem explicado pelo paradoxo de Epimênides, para aqueles que tiverem a curiosidade. E nós, além disso, você percebe que o salto quântico, a descontinuidade, funciona tanto para o Espiritismo como para a física quântica. Então vamos ver se isso é verdade. Vamos fazer essa reflexão, né? Temos o direito de concordar e discordar, mas vamos pensar o novo. Vamos ver se funciona isso aqui agora. Funciona, que bom. Muito bem. Então nós temos que partir primeiro, pensarmos, e eu convidaria a todos vocês para que nesse instante vamos pensar como espíritos, e não como homens e mulheres. Porque nós ficamos limitados ao nosso cérebro, e nós não somos só cérebro, somos muito mais que isso. Vamos trabalhar um pensamento do espírito para a matéria, no processo de causação descendente e hierarquia entrelaçada. Mas aí fica, naturalmente, mas o Duvaldo, onde é que você tirou isso aí? Que brincadeira é essa, né? Muito bem, Jesus fez isso direto. Platão e Sócrates fizeram isso direto. Jesus, então, nem pensar. Agostinho fez isso. Não precisamos dizer que Kardec também fez. Leon Denis também fez. Mais interessante que Einstein também fez isso. Einstein fez tanto isso que ele era considerado por muitos como um teólogo disfarçado, porque ele era muito ruim de matemática, vocês sabem disso. Bom de imaginação. Tanto é que as fórmulas da teoria da relatividade foram feitas pela sua esposa, doutora Mileva, como as esposas salvam a gente, né? Em tantas situações. Então vamos pensar como espírito. Aí nós alargamos o nosso horizonte, porque a física quântica nos diz que chega ao nosso cérebro, por segundo, 420 bilhões de informações. E o nosso cérebro processa somente 2.000. Vê como nós estamos muito limitados. Então nós temos que ampliar esse pensamento. E muito, para que a gente compreenda mais. Mas como é que podemos fazer? Através da escolha de pensamento, meditação, oração e principalmente através dos trabalhos mediúnicos. E aí vem o grande casamento entre a física quântica e a doutrina espírita. Você não vai aprender aqui? Tá bom, deixa eu passar para cá. Muito bem. Então, no começo, é importante salientar isso aqui, que o Espiritismo é a nova ciência que vem trazer aos homens a existência do mundo espiritual e a relação com o mundo material. Importante relembrar aqui que o mundo espiritual é o normal, primitivo e eterno. O mundo material poderia existir, nunca ter existido, deixar de existir, sem alterar a essência do mundo material. Ou seja, o universo é ocasional. Eu sou adepto da teoria do Big Crunch. Acredito que nós temos mais 15 bilhões e depois retornamos ao átomo primordial. Muito bem. Se mudar aqui, eu vou em frente. Mudou. Muito bem. Herculano Pires, lá no começo da Gênese, nos diz que este mundo espiritual, ele interpenetra o nosso. Então não existe lá o céu, ou seja o que for. É para dentro. E quando nós falamos para dentro, eu diria que é para dentro do núcleo atômico. Eu penso que é aí que esteja o caminho da nossa grande descoberta. Vamos ver em frente por que é. Então esse mundo interpenetra o nosso, está no microcosmos. Por isso que aquela frase de Jesus ganha coerência, que o reino de Deus está dentro de você. Para dentro, não para fora. No microcosmos. É nesse caminho que penso que nós devemos seguir. Este aqui é o universo mapeado. Deixa eu tomar um rolinho de água. Temos uma ligação entre o átomo primordial. Mas vamos aqui
a uma orientação, um ensinamento do John Wheeler, um grande físico norte-americano, quando ele diz que, pelo princípio antrópico participativo, isso é um estudo que vem há 40 anos, que é sensacional, em que os observadores participam a fim de tornar o universo consistente e organizado. Quem seriam esses observadores? Nós, encarnados ou não, estamos mantendo o universo em ordem. Quando nós limpamos a nossa casa, nós estamos mantendo o universo em ordem. Quando não arrumamos a nossa cama, nós estamos desorganizando o universo. Quando não escovamos os dentes, estamos mantendo o universo de forma desorganizada. Porque nós fazemos parte do universo. Na realidade, é assim, nós somos o universo. Pensa bem. Né? Então, nesse sentido, esse estudo do John Wheeler, paradoxo, o princípio antrópico participativo, aqueles amigos que têm interesse de aprofundar um pouquinho mais, usem o paradoxo da escolha adiada do próprio John Wheeler, que é muito interessante. E também o paradoxo do amigo de Wigner, que daí mostra essa interação que a doutora Samira tão bem falou agora, essa conexão, paradoxo do amigo de Wigner. É um estudo muito interessante do doutor Goswami. Mas, tão interessante quanto a isso, eu acho que eu tenho que ficar desse lado de cá, né? Funcionou. Há 2.500 anos atrás, esse grande filósofo, do qual eu sou fã, ele disse, Anaxágora de Clazômenas, que o universo se constitui pela ação da inteligência sobre matéria. Podemos dizer que o átomo desculpa a expressão, é burro. É que nem o nosso computador, ele faz o que a gente mandar. E nós, espíritos, estamos no comando. Pense nisso. Mas vamos tentar descobrir depois como que nós estamos. Mas isso aqui é comprovado também pela questão número 25 do Livro dos Espíritos. É preciso a união do espírito e da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Ou seja, nós espíritos estamos no comando, encarnados ou não. Encarnados ou não. Veja o tamanho da responsabilidade. Cada um participando dentro do seu grau evolutivo. É assim que Deus nos criou com esta missão. Muito bem. Os cientistas, quando não sabem do que se trata, e que tem alguma coisa, eles dão um nome estranho. Quark up, quark down, quark estranho. É tudo enganação, é só para dar nome porque não sabe do que se trata. A mesma coisa, energia escura, percebe que existe sim pelos seus efeitos, mas a ciência não sabe do que se trata. E, naturalmente, eles falam em átomos. Eu penso que nós podemos avançar um pouquinho, porque se nós buscarmos na doutrina, ela nos diz lá na questão número 27, que no universo existe Deus, Espírito, matéria e fluido cósmico universal. Mas quando nós pensamos em Deus, a física quântica, a doutrina nos diz que, esse fio aqui está me incomodando, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nos diz assim, que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A física quântica diz praticamente a mesma coisa, que Deus é uma inteligência pervasiva. Vejam que interessante, praticamente é a mesma coisa. O termo pervasivo não existe em português, só no dicionário inglês que nós vamos encontrar. Aqui está sem sinal, viu? É assim mesmo? Tudo bem, então vamos lá. Max Planck, em relação a Deus, ele teve um pensamento que eu acho sensacional, mostrando a sua genialidade. Quando ele disse assim, para o religioso, Deus está no início de todas as coisas. Para o cientista está ao final de cada reflexão. Veja que bonito isso, hein? Eu fiquei apaixonado por essa frase. Né? E uma coisa também que Emmanuel fala sobre o cientista, que eu acho muito interessante, que todos os cientistas, sem saberem, são sacerdotes de Deus. Sacerdotes de Deus, vejam bem. Até o cientista mais materialista, ele está participando da obra. Às vezes até o cético. Até os Tomé da vida, né? Até os Tomés da vida, né? Mas aí,
Quanto ao espírito, então, não é foco do nosso estudo, nós não temos capacidade, nem a física, nem com a ajuda da física quântica, de compreendermos o que é Deus. Eu me declaro incompetente para compreender isso. Um dia, quem sabe. Boa, muito obrigado. Então, no que se refere a espíritos, embora nós sabemos que começamos por um átomo, a questão 78 nos diz que ainda não estamos prontos para saber. Nem com física quântica, por enquanto, vamos deixar a ideia de espírito ao lado. Agora, já em relação à matéria e ao fluido cósmico universal, a gente pode fazer uma reflexão, mas eu quero que vocês façam a reflexão comigo. Vocês estão refletindo comigo? Lá atrás estão ouvindo direito? Tudo bem, hein? Se não tiverem, pode pedir o ingresso de volta, viu? Então, vejam bem. Então, nós temos aqui o nosso foco, na nossa pesquisa, do nosso estudo, é o fluido cósmico universal e a matéria. E para mim, matéria é uma grande bobagem, porque ela na prática não existe, como nós vamos ver. Mas quando nós vamos na Gênese, ela fala que a solidificação da matéria não passa de um estado transitório do fluido cósmico universal. Ora, naquilo que eu chamo de uma inferência lógica, se a matéria é um estado transitório do fluido cósmico universal, então tudo é fluido cósmico universal. Não é lógico isso? Então isso já requer a gente repensar algumas coisas. Mas como é que poderia ser se tudo é fluido cósmico universal? Até um slide que apresentaram aqui fala exatamente isso, né? Mas nós nos socorremos aí ao livro dos médiuns, que também... Eu juro que eu não fiz. Ah, é lá. Desculpa, estou olhando aqui. Uma interação não local aqui. Ah, agora está localizado. Colapsou a onda da senhora lá. Então, o livro dos médiuns. O fluido cósmico universal é o princípio elementar de todas as coisas, no micro e no macro. Vejam bem. Segundo, não é a fonte da vida nem de inteligência. Ele apenas anima a matéria. Há uma conceituação muito interessante que eu não vou estourar o tempo, viu? Só um pouquinho, tá? Há uma colocação assim feita por um teólogo muçulmano, aí pelo século XII, XIII, chamado Rumi. Rumi é um espetáculo, nasceu em Konya, na Turquia, que ele fez um conceito que depois, de certa forma, foi repetido por Leon Denis, naquele livro do Ser, do Destino e da Dor, e que hoje dá para traduzir mais ou menos no seguinte: o espírito dorme na pedra, respira nas plantas, movimenta-se nos animais e pensa no homem agora já dotado de livre-arbítrio. Isto tem uma relação direta com as questões número 23 e 76 do Livro dos Espíritos. É interessante nós darmos uma olhada nisso. Bom, ainda sobre matéria. Heráclito, lá atrás, já disse assim: tudo fixo é ilusório. Heráclito é aquele mesmo do ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, né? Lá ele já disse: tudo fixo é ilusório. Einstein foi além, disse assim: o materialismo vai acabar por falta de matéria. E foi mais além ainda. Diz: olha, estivemos completamente equivocados daquilo que chamamos de matéria. É a energia que baixou sua frequência até se tornar perceptível aos nossos sentidos. Ou seja, matéria não existe. Até porque nós não enxergamos nada com os olhos, nós formatamos imagem no cérebro, começa por aí. Entende? É meio maluco isso, né? Mas eu ainda não estou fazendo, mais um tempo vai, né? Bom, mas eu vou mais além. Leonardo Susskind, que é um dos maiores cientistas da humanidade, que está dando alguns conselhos para o Steve Hawking. Ou melhor, o Hawking está aceitando os conselhos. Ele trabalha muito física de buracos negros. Sensacional. E ele diz o seguinte: a matéria é uma grande ilusão, ela não existe. E eu vou além. Isso que vocês chamam de realidade é uma grande bobagem. O termo está errado. Vocês têm que usar a palavra reproduzível.
porque o observador coloca o elétron onde ele bem entende, através do seu pensamento. E este fluido é o agente que o Espírito utiliza, princípio sem o qual a matéria estaria em perpétua dispersão. Ou seja, nos interessa aqui, sempre nos remetendo à força da gravidade. Eu diria para mim, que na realidade a energia escura, a matéria escura, nada mais é que é o fluido cósmico universal, que age dando a densidade crítica do universo, fazendo desvio para o vermelho, para o azul, nas relações, mas na medida que se expande, então essa densidade crítica também é estabelecida pelo fluido cósmico universal. E este fluido foi percebido por Einstein, que Einstein disse lá que tinha um éter que determina os eventos sobre matéria e energia. Einstein foi contra a física quântica, mas ajudou uma barbaridade, mas ele percebeu muitas coisas assim por causa do seu lado teológico. Deixa eu puxar um pouquinho a brasa para o meu lado, né? Muito bem. Aí nós temos o seguinte, esse aqui é o modelo padrão da ciência. Hoje vocês percebem que está ali o bóson de Higgs, mas não tem, esse modelo padrão não tem a força da gravidade. Embora ela funcione, ela não está lá. Por quê? O graviton ainda é uma partícula hipotética. Então a gravidade ela funciona, mas nós não sabemos por quê. E será que não é o fluido cósmico universal que determina o funcionamento da gravidade? E aqui eu trago para nós refletirmos sobre esta colocação do irmão Divaldo em 2008, numa palestra que ele fez em Salvador, quando ele disse que além das 4 forças da natureza, será que não estaria no momento de nós pensarmos numa 5ª lei universal, a lei do fluido cósmico universal? Acho que é interessante nós refletirmos, porque eu confio muito no irmão Divaldo. Notem, Jesus, como tantos exemplos trouxeram dele, mas eu peguei este aqui, que nos interessa por causa da força da gravidade. Jesus tinha perfeito domínio sobre a matéria. Mas não bastou isso, ele disse, eu faço e vocês vão fazer muito mais. Eu estou treinando para fazer isso aí, viu? Tenho esperança. Durante o sono eu já estou fazendo, viu? Agora eu quero na localidade, né? Então veja bem, Jesus caminhando sobre as águas, ele neutralizou a força da gravidade. Muito obrigado. Você deduziu aquele tempo que ficou parado aqui? Sim. Tá bem, dessa vez está perdoado. Muito bem, então ele neutralizou a força da gravidade, usando naturalmente seu perispírito e dominando o fluido cósmico universal. Talvez usou ectoplasma, se usou, não usou, também não tem muita importância. O importante é assim, através do nosso pensamento e de acordo com o nosso grau evolutivo, sim, nós usamos o fluido cósmico universal para neutralizar a força da gravidade. E aqui, a Gênese ratifica esse pensamento. Tá? Deixa eu ver. Tá. Bom, vamos fazer um parênteses para falar de consciência. Não é o nosso foco de estudo, mas não dá para não falar de consciência quando você fala em física quântica. Muitos dizem assim, que consciência é uma secreção do cérebro, é um epifenômeno da matéria. Separam em consciência egóica, consciência local, consciência não local. Alguns dizem que consciência é espírito, outros dizem que consciência é Deus. Naturalmente há ainda uma incerteza em alguns pensamentos. Mas quando nós vamos para a doutrina, nos mostra que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Então, peraí, a doutrina já nos diz que ela tem conteúdo. A lei natural, que é a lei de Deus, que está no livro dos Espíritos, nas questões 614 às 892, 279 questões, 27% do livro dos Espíritos, que é uma lei universal. Vale a pena decorá-la, né? E da mesma forma também nos diz que não há nada mais seguro como guia do que a nossa consciência. O irmão Haroldo Dutra Dias nos diz assim, que quando nós desencarnarmos, nós não vamos encontrar com Deus, nós vamos encontrar com a nossa consciência, que será a nossa acusadora e a nossa defensora. É lá que nós vamos fazer o balanço dos acertos e dos nossos erros, né? E eu gosto muito do pensamento desse grande cientista, Dr. Tyler. A consciência é um subproduto do espírito. Eu penso que é uma informação bem coerente.
E Emmanuel nos diz assim, que depois de Planck, Bohr e Einstein, umas novas concepções apareceram, e que o veículo carnal nada mais é do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Isso aqui tem o maior significado. Na minha concepção, e há muitos que concordam com isso, se nós compreendemos um átomo, nós compreendemos tudo, desde o espírito até o universo. Não vamos falar em Deus. Ainda não estamos prontos para isso. E o irmão Décio Yandoli, já há alguns anos, ele dizia assim, que a próxima fronteira da ciência é a investigação do perispírito, que o espírito passou a ser uma hipótese científica válida. Isso está lá no começo da Gênese, dito também por Herculano Pires, quando ele diz sim, que se há fenômenos espirituais, é porque o espírito é acessível à pesquisa científica. Se não estamos fazendo, é por pura incompetência nossa. Então, a física quântica, ela não devolve. O Dr. Goswami usa essa expressão devolve, eu não concordo muito. Ela reconhece que o livre-arbítrio é do espírito, encarnado ou não, pois é ele quem pensa, sente, ama e escolhe a realidade. Está perfeitamente compatível com os primários da doutrina espírita. E, por esses primados, a física quântica, em algumas coisas, já consegue nos ajudar, como os espíritos, encarnados ou não, através do pensamento e da vontade. 5 minutos só? Agem sobre o perispírito, né? Então vamos dar uma apressada aqui, senão eu perco o emprego. A mecânica quântica é a lei que comanda o universo, ou seja, o macrocosmos, antes de ser macro, é micro. Ele que está no comando. E a física quântica é uma nova forma de ver o mundo, ela apresenta uma forma radical. E eu ousaria dizer que os fatos espíritas e os eventos quânticos acontecem todos fora do espaço-tempo. Quando nós todos, qualquer um que trabalha em mesa mediúnica, e temos uma manifestação de um espírito, experimente perguntar para ele o fato que ele relata quando aconteceu. O espírito se perde. Não sei. Aconteceu. Posso até descrever o evento em detalhes. Quando foi? Aliás, não sei, e cá entre nós, não me interessa saber também. Aqui nós temos, relembrando, que depois de Einstein, da física quântica, tudo é energia. A matéria seria uma grande bobagem. Tudo é energia. Podemos até dizer que é energia de baixa frequência ou energia de alta frequência, que nada mais é que o fluido cósmico universal. Então, aqui nós temos, não vamos deixar de mencionar, no universo, tudo é frequência que gera informação. Tudo é frequência. No mundo espiritual e no mundo material. Tudo é frequência. Então, nós temos que a física quântica ela faz uma continuidade frequencial. E nós paramos aqui no 10-16, que é o limite dos nossos aparelhos científicos. Brian Greene relata muito bem isso. Então, nós temos aqui, este é o nosso universo mapeado, e qual é o objetivo nosso? Nós chegarmos à distância de Planck. Por que distância de Planck? Porque na distância de Planck, as equações da relatividade com a da física quântica, elas se harmonizam. Isso é previsto pela teoria das cordas, chamam de supercordas, supersimetria, simetria, também não tem muita importância. O importante é que isso começou em 1919 com a teoria Kaluza-Klein, que Einstein aceitou em 1921. Hoje a teoria das cordas prevê a existência de 15 dimensões, de um cientista chamado Einstein, em inglês, Einstein, com W no começo, em que ele prevê 4 dimensões, que seria o espaço-tempo, e mais 15 não locais. Então, o nosso desafio é sair de menos 16 e chegarmos a 10 menos 33. E aqui que os espíritas têm que trabalhar também, apoiado pela ciência, como sempre. Por isso que Leon Denis disse, faz 50 anos que os espíritas sabem o que a ciência pretende hoje descobrir. Então, nós temos uma responsabilidade na mão muito grande. E Emmanuel nos diz assim, que nós, aprendizes, trabalhamos da terra para o céu, a matéria turvando a nossa vista, enquanto que André Luiz veio para nos ensinar, para nós olharmos do céu para a terra, construindo um novo tempo, essa ideia, né? E
este grande cientista, médium de primeiro, foi relançado o livro dele, Minhas Invenções, não deixem de ler. No dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, ela avançará em 10 anos mais do que avançou em todos os séculos da sua existência. Veja o que ele disse. Esse moço foi o que inventou, ou descobriu, perdão, percebeu o funcionamento da corrente alternada. Então vejam bem, no que se refere ao nosso corpo físico, só mais meia hora eu já termino, viu? Fique tranquilo. Cada célula do nosso corpo tem 100 trilhões de átomos. Então não vamos pensar. A célula, antes de ser célula, é átomo. Eu, espírito, comandando o átomo, eu comando a célula. E tudo o que eu quiser no universo. Então a relação do espírito é com o átomo. Isso é que interessa, né? E o nosso corpo físico tem aproximadamente 70 trilhões de células. Isso nos leva a um montante que o nosso corpo físico tem 7 octilhões de átomos. 7 elevado a 27. Isso significa o seguinte, que o nosso corpo físico é uma pilha de átomos que mantém essa forma por aproximadamente 650 mil horas. Depois é desfeita pelo desencarne. Então, se nós tivermos o comando de um átomo, nós temos o comando de tudo. E o veículo carnal, eu repito aqui, não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Notem o que Emmanuel está falando. Nós, espíritos, via consciência, é que estamos no comando. Então, pensamentos negativos, com emoções negativas, geram desequilíbrio atômico e nós perdemos energia do nosso corpo. Eu vou apressar um pouquinho, que seria um moço aqui com uma cara de brabo, que ele está aqui, que meu Deus, né? Então vejam bem, a modificação dos órbitas dos nossos elétrons pode causar desequilíbrio molecular, que é a causa de todas as doenças. E a cura aconteceria pelo realinhamento dos elétrons. Perfeito? Mas como é que fazemos isso, será? O pensamento, que é a força eletromagnética, tem a capacidade de alinhar ou desalinhar os átomos, os elétrons, gerando ou uma situação de bem-estar, de saúde ou de doença no nosso corpo físico, através da hierarquia entrelaçada e de saltos quânticos. E aqui, eu não me contive em usar o diagrama normal de salto quântico, porque eu acho ele muito limitado. Eu criei um para nós. Tá? Tive a ousadia. Então aqui, imaginem que isto aqui é as órbitas de um átomo. Não vamos falar do seu centro, mas na relação do espírito e do átomo, né? Então nós sabemos, pelo mecanismo da mediunidade, eu me pauto muito mais pelo mecanismo da mediunidade do que pelos livros científicos. Eu acho ele mais seguro, com todo respeito. Que essas órbitas são o quadrado de números cardinais. E não vamos esquecer que é preciso união do espírito com a matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Então, quem comanda o átomo? O espírito. O pensamento é força eletromagnética. E, através disso, quando temos pensamentos negativos, nós expulsamos o elétron para fora, elétrons do nosso corpo. Entendam bem, estamos falando agora de corpo físico. Gera um desvio para vermelho. Certo? Saindo. E depois voltam para suas órbitas, gerando desvio para azul. Frequência. Esta noção de desvio para vermelho e desvio para azul, trata-se do efeito Compton, que está na página 37 do livro Mecanismos da Mediunidade. Olhem lá. Explica melhor que os cientistas. Tá? Só que eu discordo do cientista. Eu perguntei isso ao Dr. Goswami. Por que o elétron volta só para a sua órbita? Não, porque ele estava lá e volta para lá. Desculpe, eu discordo. Eu penso que o espírito põe o elétron onde ele bem entender, de acordo com a qualidade do seu pensamento. Diga-se, esfera evolutiva. Por isso que o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Ficou mais compreensível a relação do espírito com a matéria, que podemos chamar de átomo. Quando eu falo matéria, entendam, energia de baixa frequência. Muito bem, vamos rapidamente aqui na causação descendente e depois na causação ascendente. Isto aqui seria hierarquia entrelaçada, ou seja, o espírito e a consciência fazem o comando para o corpo físico.
capturando informações, experiências na matéria, e depois, via causação descendente, ele recolhe essas informações. Via hierarquia entrelaçada, processo de feedback contínuo. Manda informação e vejo o que volta, manda informação e vejo o que volta. E com isso eu vou evoluindo, experienciando na matéria. Nós estamos aqui para isso. Penso que no mundo espiritual existe causação descendente também. E isto está lá na Gênese. O perispírito é o veículo do pensamento. O nosso pensamento só transita pelo perispírito, mesmo sendo força eletromagnética, para que transmite movimento às diversas partes do organismo. Aqui, por exemplo, quando eu estou movimentando essa mão, o Duvaldo é um robozinho que está respeitando a ordem de eu, espírito, que eu fiz um comando e mandei esse braço fazer assim. Eu, espírito, estou no comando. Eu sou um espírito, eu não tenho um espírito. Estamos no comando do universo. Então, repercute também nos espíritos, no espírito, as sensações produzidas pelos agentes externos no processo de causação ascendente, num processo de ação, reação, modificação. Ok? Está compreensível até aqui? Como é que está assim? Tudo bem? Bom, a doutora Marlene repetiu, formatou para nós, que o pensamento é formado por átomos, como ondas eletromagnéticas em velocidade superior da luz, dentro dos princípios da física quântica. Só isso. Né? Por isso que nós ousamos dizer, se quem pensa é o espírito e não o cérebro, é porque o pensamento situa-se fora do espaço-tempo. Se notarem que quando nós acordamos, ou até quando cochilamos no sofá, qual é a primeira pergunta que fazemos? Que horas são? Porque nós saímos do espaço-tempo. Entendendo? Saímos do espaço-tempo. Quando nós voltamos, a gente tem que reconectar. Né? Então, não vamos deixar para... Terminando aqui, cadê o tempo esgotado, pessoal? Já vamos lá. O cérebro é a cabine de manifestação do espírito. Há quem diga que é uma subestação do espírito. É só um ponto de comando. Sabe aqueles guindastes que o cara fica lá em cima? Manobrando, é mais ou menos isso. Né? Então vejam bem, pensamentos negativos provocam desvio para o vermelho, gerando baixa frequência energética do nosso corpo físico. E pensamentos positivos promovem desvio para azul, elevando a nossa frequência energética. E aqui nós temos a água fluidificada, já para finalizar. Quando o médium, acompanhado por um espírito desencarnado, ele, impostando a mão, ele altera a estrutura atômica da água, ou seja, reposiciona seus elétrons. Né? Então, através do pensamento e da vontade de ambos, via causação descendente e salto quântico, eles alteram as órbitas dos elétrons presentes na água, gerando desvio para azul, jogando os elétrons para dentro do núcleo atômico, transformando a água em, se funcionar aqui, água fluidificada. Energizou a água. Entenderam? Fácil, vocês não acham? A mesma coisa acontece com o passe espírita. O espírito não age de outro modo, a sua ação fluídica se transmite perispírito a perispírito e desce ao corpo material. Nós só nos comunicamos via perispírito. Até quando nós dizemos que vemos espírito, ninguém vê espírito, só vê perispírito, não é? Então, da mesma forma que a transfusão de sangue representa a renovação de forças físicas, o passe é a transfusão de energias espirituais. Importante considerar o que está na questão número 70, a recomposição do fluido vital. Por isso que a pessoa sai melhor, desde que ela aceite, ela vá lá com a disposição de gratidão. Então, pelo pensamento e vontade dos dois espíritos, né, que estão fazendo o passe, via causação descendente, e através dos seus perispíritos, eles alteram a estrutura do átomo do corpo físico do assistido, elevando sua frequência energética. Então, para finalizar, eu relembraria essas palavras do Dr. Dossey, quando ele diz que uma nova medicina está surgindo, medicina esta que abraça a espiritualidade e a consciência, tão enfaticamente como uma medicina tradicional a refutou. E o médico quântico, orientado pelo Dr. Gorvami, pratica uma medicina voltada para pessoas, não para máquinas.
saindo do modelo cartesiano mecanicista, e pauta-se por 4 primados da física quântica: a não localidade, a causação descendente, a hierarquia entrelaçada e a descontinuidade, que nada mais é que o salto quântico. E a cura quântica acontece através da causação descendente, porque você, espírito, tem o poder de escolher entre saúde e doença. Você decide através dos seus pensamentos. E para finalizar, finalizando, viu, meu amigo? Finalizando, agora de verdade, os médicos mais notórios são aqueles que sabem incluir fé e esperança na receita dos seus pacientes. Muito obrigado.